Elise Matsunaga rompe o silêncio e faz declarações chocantes sobre Suzanne von Richthofen, após revelações íntimas do presídio mais famoso do Brasil virem à tona na série Tremembé. O que ela revelou deixou o país inteiro atônito e expôs uma verdade que poucos imaginavam. Fique até o final, porque o que você vai ver aqui é mais do que uma simples polêmica entre duas mulheres que viveram no mesmo presídio. É um embate de consciência, de redenção e de verdade que mexe com tudo o que você achava que sabia sobre elas. Era novembro de 2025, quando a série Tremembé, produzida pelo Prime Video, sacudiu o Brasil inteiro com histórias jamais contadas sobre o presídio mais famoso do país, localizado no interior de São Paulo. A produção trouxe à tona detalhes íntimos sobre os relacionamentos, as dinâmicas de poder e os bastidores da vida de mulheres condenadas por crimes que chocaram a nação. Entre elas, 2 nomes se destacaram de forma avassaladora: Suzanne von Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, e Elise Matsunaga, presa pelo assassinato e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. A série mostrou que as duas não eram apenas companheiras de cela, mas estavam ligadas por uma rede complexa de relacionamentos amorosos, tensões, ciúmes e segredos guardados a 7 chaves. Sandrão, ex-presidiária que se relacionou com ambas durante o período em Tremembé, revelou em entrevista ao Domingo Espetacular que Suzanne tinha ciúmes de Elise. Mas o que ninguém esperava era que, semanas após a estreia da série, Elise Matsunaga, já em liberdade condicional desde 2023, quebraria o silêncio e faria declarações públicas que revelariam não apenas sua versão dos fatos, mas também verdades profundas sobre quem realmente era Suzanne von Richthofen por trás das grades. O cenário estava montado para um dos confrontos verbais mais esperados do ano. De um lado, Elise, tentando reconstruir sua vida longe dos holofotes, pedindo perdão espiritual ao marido que assassinou e buscando uma segunda chance junto à família e à sociedade. Do outro, Suzanne, vivendo discretamente no interior de São Paulo, casada, mãe de um bebê de 1 ano, cursando direito e tentando apagar o sobrenome que a tornou mundialmente conhecida. 2 mulheres que dividiram o mesmo espaço, o mesmo ar e possivelmente os mesmos sentimentos de culpa, arrependimento e desejo de redenção. Mas antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Escreva nos comentários abaixo o que você acha sobre tudo isso que Elise revelou. Esse pequeno gesto ajuda a levar essa história para milhões de pessoas que também precisam saber da verdade. O que você verá agora não é apenas fofoca, é um testemunho real de 2 vidas que se cruzaram no fundo do poço e que cada uma à sua maneira tentam subir de volta à superfície. Comentou? Muito obrigado. Se puder, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo histórias verdadeiras e impactantes. Que Deus te abençoe e multiplique suas conquistas. Agora vamos continuar. Tudo começou quando um portal de notícias conseguiu acesso exclusivo a uma entrevista que Elise Matsunaga havia concedido de forma reservada a um grupo seleto de jornalistas em uma cidade do interior de São Paulo, onde ela vive atualmente cumprindo liberdade condicional. A conversa foi gravada em um ambiente discreto, longe de câmeras de televisão e sem produção ostensiva. Elise aparecia com roupas simples, sem maquiagem exagerada, cabelos soltos e um semblante que mesclava cansaço, maturidade e uma certa leveza que só quem saiu da prisão depois de anos consegue entender. Quando questionada sobre a série Tremembé e sobre as revelações feitas por Sandrão a respeito dos ciúmes de Suzanne, Elise respirou fundo, olhou para a câmera com olhos serenos, mas carregados de verdade,
e disse algo que ninguém esperava. Suzane sempre foi uma mulher muito controladora. Ela queria dominar tudo e todos ao seu redor. Quando eu cheguei em Tremembé, ela já estava lá. Já tinha sua rede de influência, suas aliadas. Mas o que a série não mostra é que Suzane não sentia ciúme de mim por causa de Sandrão. Ela sentia ciúme porque eu representava algo que ela nunca teve: liberdade emocional. A declaração caiu como uma bomba. Elise estava, pela primeira vez desde que saiu da prisão, falando abertamente, não apenas sobre sua própria trajetória, mas sobre a mulher que o Brasil inteiro conhece como a parricida mais famosa do país. E ela não parou por aí. Com a voz firme, mas sem raiva, Elise continuou. Suzane vivia presa dentro de si mesma. Ela carregava uma culpa que não conseguia processar. E quando via alguém que conseguia chorar, que conseguia admitir o erro, que conseguia pedir perdão de verdade, ela sentia raiva. Porque ela nunca conseguiu fazer isso. Ela nunca conseguiu olhar no espelho e dizer: eu errei, eu matei meus pais, e eu preciso de Deus para me perdoar. As palavras de Elise ecoaram por todo o país. Internautas começaram a compartilhar trechos da entrevista, criando debates acalorados nas redes sociais. Uns acusavam Elise de estar tentando se promover às custas de Suzane. Outros defendiam que ela estava apenas contando sua verdade, uma verdade que merecia ser ouvida. Mas o que ninguém podia negar era que Elise estava falando com uma convicção que ia além de qualquer tentativa de autopromoção. Ela estava falando com a autoridade de quem viveu, sofreu, errou e buscou redenção. Enquanto isso, Suzane von Richthofen permanecia em silêncio. Desde que saiu da prisão em 2023, ela adotou uma postura de total reclusão midiática. Não tem redes sociais ativas, não concede entrevistas e evita qualquer tipo de aparição pública. Casada com o médico Felipe Zecchini Muniz e mãe de um bebê, Suzane mudou até o sobrenome, passando a assinar como Suzane Luize Magnani Muniz, numa tentativa clara de se desvincular do passado que a persegue. Ela estuda Direito na Universidade São Francisco e vive uma rotina discreta, voltada à família e aos estudos. Mas a declaração de Elise não passaria despercebida. Fontes próximas à família de Suzane revelaram que ela ficou profundamente incomodada com as declarações, não por serem mentirosas, mas justamente por serem verdadeiras. Elise havia tocado em uma ferida que Suzane tentava esconder há anos: a incapacidade de lidar com a própria culpa de forma genuína. Enquanto Elise assumiu publicamente seu crime, pediu perdão à família do marido e declarou acreditar que Marcos a perdoou espiritualmente, Suzane nunca demonstrou publicamente qualquer tipo de arrependimento real ou busca por reconciliação espiritual com a memória de seus pais. A tensão cresceu quando um canal de televisão tentou promover um encontro virtual entre as duas. A ideia era realizar uma live mediada por um jornalista renomado, onde Elise e Suzane poderiam, pela primeira vez desde que deixaram Tremembé, conversar abertamente sobre suas trajetórias, suas diferenças e suas buscas por redenção. Elise aceitou o convite quase que imediatamente. Ela viu ali uma oportunidade de falar ao público brasileiro, de mostrar que estava comprometida com sua transformação e que não tinha medo de encarar o passado. Suzane, por outro lado, recusou categoricamente. Sua assessoria jurídica emitiu uma nota breve afirmando que ela não participaria de qualquer tipo de exposição midiática e que estava focada em sua nova vida. A recusa de Suzane foi interpretada de diversas formas. Alguns disseram que ela estava apenas protegendo sua privacidade e sua família. Outros viram ali um sinal claro de que Elise havia acertado em cheio. Suzane não conseguia enfrentar a verdade sobre si mesma. O contraste entre as duas mulheres era gritante.
Enquanto Elise buscava o diálogo, a exposição controlada e a transparência como forma de cura, Suzane escolhia o isolamento, o silêncio e a negação. Mas a história não terminaria por aí. Dias depois, em uma manhã ensolarada de novembro, Elise foi vista caminhando sozinha pelas ruas da pequena cidade onde mora. Vestia roupas simples, tênis confortáveis e carregava uma Bíblia debaixo do braço. Ela entrou em uma igreja evangélica local, onde participou de um culto matinal. Testemunhas que estavam presentes relataram que Elise chorou durante o louvor. Levantou as mãos em oração e, ao final do culto, foi até o altar para pedir orações. O pastor da igreja, em entrevista reservada, revelou que Elise frequenta os cultos regularmente, desde que obteve liberdade condicional, e que ela sempre demonstra humildade, busca por transformação e vontade genuína de se reconectar com Deus. Ela não vem aqui para aparecer. Ela vem porque precisa, e isso faz toda a diferença. Deus conhece o coração de cada um e o coração dela está aberto, afirmou o pastor. Enquanto isso, Suzane seguia sua rotina acadêmica e familiar. Segundo colegas de faculdade, ela é uma aluna dedicada, tira notas acima da média e evita qualquer tipo de polêmica dentro da universidade. Ela não fala sobre o passado, não comenta sobre a série Tremembé e ignora qualquer tentativa de aproximação por parte de curiosos ou jornalistas. Mas por trás dessa fachada de normalidade, há quem diga que Suzane carrega um peso invisível, uma angústia silenciosa que nenhum diploma ou sobrenome novo consegue apagar. A diferença entre Elise e Suzane ficou ainda mais evidente quando Elise publicou, através de sua defesa, um vídeo emocionado agradecendo o apoio que vinha recebendo. Nele, ela disse: "Estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram e me compreenderam. Infelizmente, não posso consertar o que passou. Estou tendo uma segunda chance. Infelizmente, o Marcos não. Mas eu acredito que na espiritualidade ele já me perdoou. Peço isso todas as vezes nas orações." Esse vídeo viralizou. Milhões de visualizações, milhares de comentários. Uns elogiavam a coragem de Elise, outros a acusavam de tentar se vitimizar. Mas o que ninguém podia negar era que ela estava ali, de cara limpa, sem máscaras, falando sobre arrependimento, sobre fé e sobre a busca por perdão. Suzane, por sua vez, não se pronunciou. Nem através de nota, nem através de terceiros. Apenas silêncio. Foi então que um vidente, consultado por um portal de entretenimento, fez previsões sobre o futuro de Elise e sobre o estado espiritual de Marcos Matsunaga. Segundo ele, o espírito de Marcos ainda não perdoou Elise completamente e permanece energeticamente ligado a ambientes relacionados ao crime. Ele afirmou que Elise ainda enfrenta instabilidade emocional e que precisa de equilíbrio espiritual para não cair em recaídas. A leitura causou polêmica, mas também reforçou algo que Elise sempre disse. Ela não está curada, está em processo, e processos são dolorosos, lentos e cheios de recaídas. Enquanto isso, Suzane seguia firme em sua nova identidade, sem redes sociais, sem exposição, sem declarações. Mas será que isso é realmente paz? Ou é apenas uma forma sofisticada de fugir da própria sombra? A resposta talvez esteja justamente na diferença entre essas duas mulheres. Elise escolheu enfrentar. Suzane escolheu esconder. Elise escolheu falar de Deus, de perdão e de redenção. Suzane escolheu falar de direito, de família e de recomeço, mas sem nunca mencionar arrependimento genuíno. O povo brasileiro, que acompanhou ambos os crimes com horror, agora se vê diante de um dilema moral. Quem merece mais respeito? A mulher que erra, assume, chora, pede perdão e tenta reconstruir com humildade? Ou a mulher que erra, cumpre pena, reconstrói sua vida,
mas nunca olha para trás, não há resposta fácil. Mas há uma verdade inegável. Elise Matsunaga expôs sem gritar, sem atacar diretamente, mas com firmeza e fé, a diferença entre arrependimento real e reconstrução superficial. A live que não aconteceu teria sido histórica. Teria sido o confronto definitivo entre duas visões de mundo, duas formas de lidar com o erro, duas maneiras de encarar Deus e a sociedade. Mas talvez o fato de Suzane ter recusado já diga tudo o que precisava ser dito. Quem tem paz interior não foge do diálogo. Quem tem consciência tranquila não teme a exposição. Elise, por sua vez, segue sua jornada. Ela sabe que jamais poderá apagar o que fez. Sabe que Marcos Matsunaga não voltará. Sabe que a filha que ela deixou ainda é uma ferida aberta. Uma dor que talvez nunca cicatrize completamente. Mas ela também sabe que Deus é maior que qualquer erro humano. E é nessa fé, nessa certeza inabalável de que existe redenção para quem busca de coração, que ela encontra forças para seguir. Suzane, enquanto isso, vive sua nova vida. Tem um filho, tem um marido, tem uma rotina. Mas será que tem paz? Será que à noite, quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta, ela consegue dormir tranquila? Ou será que os fantasmas de Marisia e Manfred von Richthofen ainda visitam seus sonhos, cobrando o que nunca foi dado? Um pedido genuíno de perdão? O que Elise Matsunaga expôs ao falar sobre Suzane von Richthofen não foi apenas uma opinião pessoal. Foi uma lição profunda sobre o que significa realmente se arrepender. Não basta reconstruir a vida, não basta trocar de sobrenome, não basta estudar direito ou ter um filho. É preciso olhar para o espelho, reconhecer o monstro que se foi, pedir perdão a Deus e às vítimas e caminhar todos os dias com humildade e fé, sabendo que a redenção não é um ponto de chegada, mas um caminho diário. A série Tremembé trouxe à tona histórias de mulheres que erraram gravemente. Mas mais importante do que os crimes que cometeram é como elas lidam com isso depois. Elise escolheu a luz, mesmo sabendo que essa luz expõe todas as suas cicatrizes. Suzane escolheu a sombra, mesmo sabendo que sombras nunca trazem paz verdadeira. E você, que está lendo essa história até aqui, o que escolheria? A exposição dolorosa, mas libertadora da verdade, ou o conforto enganoso do silêncio? Escreva nos comentários o que você sentiu ao ler essa história. Esse gesto simples pode tocar o coração de alguém que está passando pelo mesmo dilema. Se essa história te impactou, se você sentiu que algo foi ativado dentro de você, compartilhe. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Não é sobre números. É sobre alcançar corações que precisam ouvir que redenção é possível, mas só quando é real. Que Deus abençoe sua vida, ilumine seu caminho e te dê forças para sempre escolher a verdade, mesmo quando ela dói. Porque no final, a verdade é a única coisa que realmente liberta. E Elise Matsunaga, mesmo com todos os seus erros, está mostrando ao Brasil que é possível recomeçar. Não escondendo quem você foi, mas enfrentando com fé e coragem quem você quer se tornar.